As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. O Senhor, Ele é o bom pastor. E a segunda leitura diz que Jesus, Ele é o Cordeiro. Estavam de pé diante do trono e do Cordeiro, diz o Apocalipse. Esse Cordeiro é pastor. O Apocalipse vai dizer de novo: o Cordeiro que está no meio do trono será o seu pastor e o conduzirá às fontes da água da vida. Que imagem tremenda, impressionante, né, que faz. Um cordeiro que é ao mesmo tempo pastor e que dá a vida às ovelhas. O próprio Jesus afirma isso: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E a gente precisa entender, são três os sentidos, ao menos três, desse dar a vida. O primeiro, foi o Senhor que nos deu essa vida que a gente tem aqui, porque foi Ele que nos deu uma alma, Ele criou do nada uma alma, e nos deu no exato momento em que o óvulo foi fecundado. O segundo sentido se dá quando Cristo que dá a vida, porque Ele morre por nós. Por nós Ele entrega a sua vida humana, né? Então eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Portanto, Ele é um pastor que ama profundamente o seu rebanho. E num terceiro sentido, então, Cristo que não dá a sua vida, né? Não só dá a sua vida, mas dá a vida. Porque Ele transmite às ovelhas, a nós, a vida divina, a vida com V maiúsculo, a vida eterna, a vida glorificada, que Ele recebeu na ressurreição. O próprio Senhor diz: dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão, ninguém vai arrancá-las da minha mão. E isso nos é dado pelos sacramentos. Em primeiro lugar pelo batismo e depois pelos demais sacramentos. Que afirmações estupendas dessas leituras de hoje. O nosso pastor que por nós se fez cordeiro imolado nos dá a vida eterna e imperecível, uma vida que vai nos saciar eternamente. Por isso, cristão, acorda, né? Compreende como é grande, como é concreta, é verdadeira a tua esperança, como é certa a tua herança. A esperança não confunde, né? O ano santo da esperança. A gente sempre teve muito carinho, né, com essa figura do Senhor como o bom pastor. O pastor é um símbolo muito antigo no mundo oriental, até os reis costumavam se chamar de os pastores do povo, né? O Antigo Testamento já chamava Deus de o pastor do seu povo. E a gente tem que entender, grande parte da Judéia daquele tempo, acho eu que não é muito diferente hoje também, mas era ainda pior, não tinha construção muito direito, né? Então era uma planície, e uma planície de solo áspero, pedregoso. Ou seja, isso tinha pouca pastagem. E se tinha pouca pastagem, obrigava os pastores a andarem muito com as ovelhas, para lá e para cá, onde tem pasto, né? E, no meio do caminho tinha predadores, lobos, hienas, sei lá o que mais, né? E tinha ladrão. E quando eles atacavam o rebanho, é aí que se diferenciava o bom pastor do mercenário. O mercenário corria e abandonava suas ovelhas, mas o bom pastor lutava para defender elas. E às vezes morria por isso, como Jesus morreu por nós na cruz. Então todos nós somos pastores também de alguns, não é verdade? Os esposos, né, um do outro, de alguma forma, os dois juntos dos filhos, o catequista dos catequizandos e até dos pais, dos deles, os tios do onda, dos jovens, enfim, né? As mães são pastoras também dos seus filhos. E é tão bom ter uma mãe que até Deus quis ter uma, né? Diz aí na internet, e é verdade. E os pastores, eles conduzem os seus rebanhos até o céu, em última instância. É lá o nosso lugar, é lá o lugar de toda a humanidade, como disse no Apocalipse, uma multidão imensa de gente de todas as nações, tribos, povos, línguas, que ninguém podia contar. É toda essa humanidade que é chamada a esse momento tão grandioso, estar de pé, posição de quem venceu, de quem está vivo, diante do trono de Deus e do Cordeiro, Cristo nosso Senhor, aquele que venceu. Nós não podemos guardar só para nós esse amor e essa salvação. A gente precisa anunciar, comunicar essa salvação. É evangelho, é a boa nova. Essa multidão vão ser nós um dia, se Deus quiser, se a gente for fiel no combate com Cristo, se nós perseverarmos, guardarmos a fé, a esperança no Senhor, nas nossas lutas diárias, nas provações do dia a dia. Estejamos atentos. Lavaram e alvejaram as vestes no sangue do Cordeiro. Ou seja, nenhum de nós vai chegar diante do trono limpo pela sua própria limpeza. Não somos nós que limpamos, mas sim o sangue do Cordeiro que nos salva, sobretudo na Eucaristia, nos sacramentos, na penitência. Se nós ouvirmos a voz do bom pastor, vamos chegar lá. E é inevitável perguntar:
Eu tenho ouvido a voz de Jesus, o bom pastor. Depois de ouvir a voz de Jesus, eu coloco ela em prática? Ou eu obedeço, no fim das contas, outras vozes do mundo? Por exemplo, a voz de Jesus diz para guardar todos os domingos e festas. Eu ouço essa voz, ou eu ouço a voz minha, ou sei lá eu de quem, que diz assim, hoje não vai dar para ir na missa, porque eu vou viajar, vou receber visita, né? Mas Deus entende. A voz de Jesus diz, aqueles a quem perdoardes os pecados serão perdoados, os que não perdoardes serão retidos. Eu ouço essa voz e me confesso com o Padre sempre que eu cometo algum pecado, ou eu ouço a minha voz, ou sei lá, a voz de quem dizer assim que o Padre é um ser humano como outro qualquer, e por isso eu me confesso direto com Deus. A voz de Jesus diz, o primeiro mandamento é esse, amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo é semelhante a esse, amar ao próximo como a si mesmo. E eu encontro então tempo todos os dias para meditar o Evangelho do dia, como quem ama a Deus em primeiro lugar, conversar com Jesus um pouco, só com Jesus, rezar o terço, passar na igreja, visitar Jesus no sacrário, ir à missa dia de semana, amando a Deus sobre todas as coisas, ou eu ouço a minha voz, ou sei lá, a voz de quem que diz que o mundo é muito corrido, não tem tempo para essas coisas. As minhas ovelhas escutam a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. E hoje o Senhor continua bom pastor, por isso continua falando, chamando, através da igreja, através do Papa, dos bispos, dos padres, dos leigos que ensinam a doutrina. Rezemos por todos esses que exercem função de pastores. A estola que o padre usa, ela é símbolo do bom pastor. Ela representa a ovelha que o bom pastor coloca nos seus ombros para levar para casa de volta. Por isso o padre usa a estola, para lembrar a si que ele é pastor e precisa cuidar da ovelha, e para lembrar ao povo que ele é pastor. E está ali por causa dele, desse povo, por causa de ti. Rezemos muito pelos nossos bispos, pelos nossos padres. Meus irmãos, a gente precisa voltar a acreditar nos sacramentos, na eficácia deles. O Marcos, o João, o Antônio, não tem muito para nos dar. Mas o Padre Marcos, o Padre Antônio, o Padre João, esse sim, tem muito a dar para vocês, para cada um de nós. Porque o Padre recebeu de Jesus o poder de fazer Jesus nascer de novo a cada missa. De nos tirar do inferno com a confissão, de nos levar para o céu com o sol dos enfermos. O padre, quando age em persona Christi, ele não age no seu nome, porque realmente, nesse caso, o padre é só um padre, só uma pessoa qualquer mesmo. Tem os seus defeitos, mas o Senhor não tem defeito. E por isso que criou os sacramentos assim, para que ele fosse ele mesmo a agir, a fazer o sacramento, e não o ser humano que administra ali o padre. Mas Deus quis que os padres fossem seres humanos e não os anjos. Se fossem os anjos, nenhum padre ia ter defeito, ia pecar. Mas Deus não quis os anjos, quis os homens. Por isso, rezem muito pelos padres, rezem muito pelo seu pároco. Ele tem defeitos, mas sem padres a gente não tem mais Deus, e sem Deus o mundo termina. E o diabo sabe muito bem disso, e por isso ele sempre ataca muito os padres. Os padres precisam de vocês, precisam da oração de vocês, porque da fofoca, do falar mal, do contar os defeitos dele, já tem muito por aí que gente que faz isso. Cuidem dos padres. Eles são mesmo uma pessoa qualquer em certo sentido, mas eles disseram sim. Deus chamou muita gente boa e cheia de virtudes, mas disseram não. Ou por acaso Deus deixou de dar vocações, abandonou a sua igreja, mas a gente tem cada vez menos padre, ou seja, ou Deus abandonou a sua igreja, ou muitos dos que não chamam, dos que são chamados, não dizem sim, dizem não. E Deus é bom pastor? Não nos abandonou. O teu pároco disse sim. Tinham homens melhores, mas nem todos disseram sim. Cuida do teu pároco, cuida dos padres. Não perca a fé nos sacramentos. Foi Jesus quem instituiu o sacerdócio. Foi a voz de Jesus, e as ovelhas escutam a voz do pastor. A nossa boa mãe é boa pastora também. Se não leva nos ombros as ovelhas, leva no colo, nos leva no colo. E toda boa mãe é a imagem da Virgem Maria. Rezemos por elas hoje, especialmente pelas mães, para que elas tenham a força necessária para cumprir a sua missão, uma missão tão bela, de ser a própria Virgem Maria, a Mãe de Deus, na sua casa. Que ela nos ajude e que Deus nos abençoe. Amém.